E hoje nós estamos recebendo Lília e vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o direito a uma velhice livre da violência e com, principalmente, né, que as pessoas que atravessam por esses momentos vão poder entender como proceder acima de tudo, não é isso? Pois é, gente. A luta pelo direito a uma velhice livre de violência e o estímulo à quebra do silêncio, muitas vezes mantido por essas pessoas, marca o dia de hoje, quando é lembrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo fará hoje uma programação para comemorar os 30 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Entre os temas debatidos estão a obrigatoriedade de notificação dos casos de violência contra a pessoa idosa pelos profissionais de saúde, também instituições e órgãos no enfrentamento da violência contra a pessoa idosa no Brasil, e são vários outros temas. O objetivo é aproveitar o Junho Violeta, o mês dedicado ao alerta sobre o tema, para orientar a população e ensinar que alguns atos cotidianos podem se configurar em violência e às vezes a gente não percebe, e até esses idosos que estão sofrendo a violência não entendem isso como violência. Quem hoje vem conversar com a gente sobre o assunto são as assistentes sociais, a Cláudia Ferreira Ribeiro e a Carolina Silvestre Pereira. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas ao Quarto Poder. Chega bem pra frente assim, ó, pra gente ficar bem no rumo do microfone. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá. Vamos começar falando um pouco do trabalho de vocês, do CREAS. Como é que funciona o dia a dia de vocês? O Centro de Referência Especializado da Assistência Social... Fala bem próximo, por desculpa, favor, Carolina. gente. Isso, por favor. Pode isso, falar? Isso, é lógico. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ela faz parte do Sistema Único de Assistência Social. No caso, a gente acompanha indivíduos e famílias que têm algum tipo de violação de direito, né? A gente é uma unidade pública estatal responsável por ofertar orientação, acompanhamento e apoio para essas famílias. O nosso objetivo principal é compreender a dinâmica da família, apoiar essa família para que haja a superação da violação de direito. Há alguns serviços, o CREAS, ele tem o PAEF, o Medida Socioeducativa e o Serviço Especializado de Abordagem. E a gente atende vários públicos, como a criança, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e crianças, às vezes, em trabalho infantil. Muito interessante. Em relação aos idosos, quais são os tipos diferentes de violência que eles podem estar sofrendo e às vezes nem sabem ou a família não consegue identificar? Porque às vezes a gente fala violência só quando vê uma pessoa machucada fisicamente, mas existem outros tipos também, né, que são considerados. A locomoção deles, enfim, tem sempre alguma coisa. E exemplifique isso pra gente, completando a pergunta da Lilian, por favor. Fica à vontade, Cláudia, por favor. Isso. Então, existem vários tipos de violências caracterizados hoje que a gente consegue, às vezes, identificar e as que a gente, às vezes, não consegue identificar de imediato, que são violência física, psicológica, emocional, que essa é a mais difícil de identificar, assim, de imediato. A financeira, que a gente fala que é a patrimonial, né? Que é essa violência que, às vezes, o idoso tem lá a sua aposentadoria e está sendo gasto ilegalmente por algum parente, algum membro da família ou até mesmo conhecido. A violência sexual, que também acontece muito entre os idosos, tá? Que assim, é uma demanda que, às vezes, a gente até duvida por conta de ser idoso, mas existe, é uma demanda muito alta. O abandono também, que às vezes as famílias não conseguem promover os cuidados e proporciona esse abandono e a negligência que vem através desse abandono. Aí começa a ser negligenciados os cuidados básicos, a alimentação, coisas assim que é do dia a dia de um idoso. Você falou de demandas, né? Como vocês recebem isso no CREAS? É diariamente? É esporádico? Como é que está a situação hoje do idoso aqui em Birigui? E o mecanismo também, né? Como é que as pessoas fazem, né? Chegam até vocês? É através de telefone? Como é que funciona isso? Pessoalmente? Hoje, assim, a demanda de idoso está bem alta no CREAS. Muitas notificações a gente tem recebido,
né, pelo Disque 100, algumas vezes, outras vezes por busca espontânea da família, e outras vezes também pode ser por meio de outras políticas, como saúde, como, às vezes, já o Conselho Municipal do Idoso já encaminhou alguns casos também para a gente. Então, assim, pode ser por várias formas de acesso ao nosso serviço. Atualmente, assim, se a gente para pensar, os dados informam, né, só no primeiro trimestre de 2023, mais de 202 mil casos foram registrados. Então, esse é um número muito alto, né? E acho que a gente tem que... Esse dia, ele serve justamente para a gente refletir sobre isso, né? Para a gente poder identificar, poder denunciar, poder saber acolher esse idoso e, principalmente, pensar nesse envelhecimento, né? O que a gente, como sociedade, como a gente está planejando, organizando, assim, para o envelhecimento digno, né, um envelhecimento ativo, como a gente está se planejando para cuidar dos nossos idosos, como é que está, assim, a gente tem que refletir, esse dia é justamente para refletir sobre isso. Muito interessante. Você tem os números locais ou esse número é um número... Esse daí que é nacional. O número local, se não tiver, tudo bem. Não, mas a gente não tem. Não, infelizmente, ainda a gente não conseguiu... Tá, legal. Não, mas vocês estão com uma camiseta, né? O Junho Violeta, né? A cidade, ela faz além de hoje, né, dessa conscientização. Durante o mês vocês estão fazendo alguma campanha, está acontecendo alguma coisa? Durante o ano vocês também têm algum tipo de conscientização pela cidade? O trabalho que a gente desenvolve dentro do CREAS em relação ao idoso é um trabalho contínuo durante o ano todo. Então, assim, essa demanda, ela vem para a gente num número muito alto. E o trabalho é constante de alerta, de conscientização, de orientação, de busca. Então, assim, ele não tem uma interrupção. Inclusive, agora a gente está assim, com uma demanda bem alta, que a gente está precisando até dobrar um pouco nossas horas de trabalho para conseguir acolher toda essa demanda de idoso que está aparecendo. E já que a demanda cresceu, o que você podia passar para as famílias de dicas, né, de que como elas têm que ficar atenta, né, se caso o idoso está sofrendo algum tipo dessas violências que você disse, e ao mesmo tempo para os idosos que estão nos ouvindo, né, qual é a dica para que eles possam externar isso, não ter medo de falar e denunciar? Aproveitar também, colar com essa questão da denúncia, que normalmente a violência ela acaba participando, como qualquer outro tipo de violência, seja contra a criança, seja contra a mulher, sempre é de pessoa próxima, né? Infelizmente é isso que acontece. Ou mas família ou cuidador, né? Exato. É interessante você falar isso, porque até esses dados que eu trouxe, a gente sabe que é um dado subnotificado, porque justamente isso, às vezes para o idoso é difícil mesmo fazer a denúncia, né, pelo fato de ser uma pessoa próxima a ele. E é importante as famílias ou as pessoas que conhecem o idoso estarem atentas assim, mudança de comportamento repentino, mudança diária. Por exemplo, o idoso sempre saía, de repente começou a ficar mais isolado em casa, começou a apresentar mudanças de comportamentos. Ou às vezes marcas que no corpo que a justificativa não cabe muito. Ou às vezes, por exemplo, percebe que o idoso não está na sua higiene, no medicamento, não está muito adequado. Esses são sinais, assim, é isso que você falou, nem sempre a violência vai ser visível. Às vezes ela vai estar nessas entrelinhas, nesses sinais. É importante a gente estar atento para que a gente consiga identificar e poder fazer a denúncia e as orientações, né? Sim, claro. Por favor, Cláudia, completa. Vou complementar uma situação, assim, como a gente fala de idoso, nem sempre é tão fácil a gente tomar providências em relação ao idoso, com ele próprio se identificar. Porque a maioria dos idosos, quando chega nessa dependência de cuidados, muitos deles nem tem mais lucidez. Sim. Então, fica muito difícil a gente identificar por ele. Então, a gente começa a ver os sinais. Então, isso é importante, assim, qualquer pessoa que tem um idoso em casa, que deixa com o cuidador, que deixa com alguma família, começar a ficar em alerta quanto a esses sinais que eles apresentam.
Porque, assim, mudança de comportamento brusco é um dos sinais, assim, que aparece muito. Mais claro e mais evidente. Mais claro. Porque, às vezes, a pessoa ela não tem lucidez para saber que ela está sendo vitimizada ali, que ela está tendo uma violação de direito. Então, isso assim, um alerta para a família ficar atento e começar a procurar. Nós temos as autoridades competentes, que podem ser denunciadas, que ao final a gente vai passar, como poder fazer. Tá? Quer passar agora já para, né? Já fica à vontade. Sim. Aí já emenda, a gente, Sim, já não esquece. Sim. Então a gente pode passar pelo Disque 100, tá? Que é um telefone muito efetivo. Tem as delegacias, tem a Polícia Militar e tem o Ministério Público. São esses órgãos que estão prontos para receber essas denúncias em qualquer percepção. E a pessoa, é o 100. É, o o Disque Disque 100 já 100 é é o o- direto. É. Pode fazer. O importante é que a pessoa que faça essa denúncia, né, faça com clareza, né, e que também, assim, né, ela vai estar protegida também, né, não é uma coisa assim que vem... Tá, pode falar, mas- É uma denúncia anônima. Ó, um outro detalhe, assim, em relação a essa clareza que você está dizendo, é que a gente, às vezes, recebe denúncias de suspeita. Tá? Então, assim, não precisa você ter certeza do que está acontecendo com o idoso, porque uma suspeita já vai fazer a gente investigar, a gente não, né? Mas Sim. a polícia, os órgãos competentes pela investigação. Certo. O Disque 100, você pode fazer denúncia anônima. Então, você não necessariamente vai ser identificado. E pode ser, como a Cláudia falou, em caso de suspeita, ou até de que o idoso trouxe para você, mas você não quer denunciar por medo, né, ou por receio, você pode ligar no Disque 100 e lá você consegue fazer as denúncias. Geralmente, eles distribuem para os órgãos competentes, como a polícia, o CREAS, né, para ser tomada as medidas de proteção com o idoso. O que é importante é que todas elas serão, de alguma forma, Exato. verificadas. Sim. Exatamente. Só vou complementar sobre a lei, né, que é do Estatuto do Idoso, que ela foi atualizada agora, teve uma diferenciação pelo um projeto de lei, que antes o Estatuto do Idoso, pela Lei 10.741 de 2003, então ela foi atualizada, que antes a gente falava Estatuto do Idoso, agora é o Estatuto da Pessoa Idosa. Ah, legal. Tá? Então, assim, foi uma reformulação que fez e foi a partir do ano de 2022, foi bem recente. É bem recente. Tá? Então, assim, era importante. E também, assim, a gente se conscientizar, porque na Constituição Federal de 88, no artigo 230, nós temos que o idoso, ele é dever da família, da sociedade e do Estado. Não somente de ou só da família, ou só... Então, assim, é uma rede ali de apoio, tá? Que a gente vai lutar pela dignidade do idoso. Isso, dignidade, o envelhecer bem e com segurança. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, um excelente trabalho, né? Obrigada. Continuem aí trabalhando Obrigada. pelos nossos idosos, crianças e afins. Estivemos aqui batendo um papo hoje com as assistentes sociais Cláudia Ferreira Ribeiro e Carolina Silvestre Ferreira, falando aí sobre violência contra o idoso. Que isso não aconteça, né? Agora são 11h25, seguimos com mais informações. São 11h25. Vamos falar a respeito da Mega Sena, o concurso realizado na noite de ontem em São Paulo. Ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo concurso está acumulado em 51 milhões de reais. As dezenas sorteadas 03, 08, 34, 40, 44 e 55. 03, 08, 34, 40, 44 e 55. No YouTube você está acompanhando inclusive as dezenas sorteadas. 5 acertos, 54 apostadores, um prêmio superior a 74 mil reais. 4 acertos, mais de 4 mil apostas ganhadoras, um prêmio de R$ 1.224,32 para cada uma. Próximo sorteio da Mega Sena será sábado, dia 17. Aproveitar também, Lilian, para falar sobre a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que acontece nessa sexta-feira, portanto, amanhã. O horário é às 19h30, tem procissão saindo da rua Duque de Caxias, esquina com a rua Castro Alves. Portanto, a comunidade aqui do Sagrado Coração de Jesus convidando, né, as pessoas para participarem dessa solenidade na sexta-feira, portanto, amanhã. São 11h26, breve intervalo comercial no Quarto Poder. Na sequência tem ele, Carlos Alberto Teixeira, com as notícias da polícia. Aguarde, não saia daí porque a gente já volta. Quarto Poder, os fatos com precisão e credibilidade.